Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sentiram a minha falta? Então, quando a gente fala sobre a origem do universo, a gente lembra logo daquela explicação que a gente ouviu no colégio, de que o mundo surgiu a partir de uma explosão, que partiu de um ponto do tamanho de uma cabeça de agulha, e que a partir daí todo o universo tenha se originado. Só que essa pergunta é mais antiga do que minha avó de biquíni. Então agora a pergunta que a gente tem a fazer é o seguinte: como é que eles explicavam antigamente a origem do universo? Cada civilização antiga tem a sua própria versão dessa história. Por exemplo, os cristãos acreditam que o mundo tenha se originado em 6 dias e no 7º Deus descansou. Esses 6 dias podem ser literais, podem ser metafóricos, mas é essa a crença dos cristãos. Os sumérios acreditam que nós estamos todos em cima do corpo de uma grande deusa que foi morta e despedaçada, chamada Tiamat. E tem uma galera paz e amor que diz que nós somos todos conectados à natureza, e para essa mãe natureza dá-se o nome de Gaia. Agora, afinal de contas, que diacho é Gaia? De onde que vem essa história? Mas que história que é essa? Esse é o assunto desse vídeo. Eu sou Vitor Veiga e esse é o canal Que História é Essa? Dizem que toda boa história começa com Era uma vez. Só que nesse assunto de Gaia, era uma vez seria uma coisa meio eram alguma dessas vezes, porque estamos falando de uma religião politeísta. E uma coisa que marca quase todas elas é que as histórias mudam de acordo com a região, assim como o nome dos deuses, datas, a ordem de alguns acontecimentos. É raro não haver diferença de narrativa. O que se sabe sobre a religião grega é que muitas mudanças aconteceram das primeiras civilizações até o que conhecemos hoje. Na ilha de Creta, por exemplo, as divindades cultuadas eram normalmente femininas. Alguns acreditam, inclusive, que por lá era algo quase profano fazer oferendas e cultuar deuses masculinos. Uma evidência disso foi achada no leste de Creta, no sítio arqueológico de Palicastro, uma estátua destruída de uma divindade masculina. O que é que tinha sido destruído e ninguém nunca mais achou? O chablau do rapaz. Em Creta, todos os afrescos que você vê, a maioria das estátuas que foram feitas, todas são referentes a divindades femininas. Dificilmente você encontrava alguma divindade masculina no meio do panteão deles. Então eles cultuavam a mãe natureza, a grande mãe. A gente não sabe qual era o nome que eles davam para ela, mas sabemos que ela tinha um papel muito importante. Porque essa grande mãe, ela é quem dava a colheita, quem dava prosperidade para eles. Então, cultuar essa grande mãe era a mesma coisa que pedir prosperidade, pedir que as colheitas fossem bem, que desastres naturais não viessem contra a aldeia. Outra coisa que era muito cultuada lá era um animal sagrado, que era o touro. Então, lá nos afrescos você vê muitas festas da colheita, tem um ritual muito louco que é chamado de taurocatapsia, que era o salto por cima do touro. A pessoa segurava o chifre do touro e saltava por sobre ele, provavelmente pedindo por prosperidade, por alguma coisa nesse sentido. Entende-se que a figura do touro era muito importante porque na maioria dos lares cretenses você tinha figuras que simbolizavam chifres. E além disso tinha o labres, que era um machado de 2 gumes que justamente simbolizava a mesma coisa. Era como se fosse uma simbologia do touro mesmo. Os cretenses, então, eles davam a entender que o mundo era regido por divindades femininas. As deusas femininas eram sempre colocadas em uma posição elevada, sempre com os seios à mostra, como que dizendo: olha, vocês têm toda a prosperidade que tem porque a mãe terra vos alimenta. Sempre as divindades masculinas eram terceirizadas. Tinha muitos afrescos com sacerdotisas, não tinha informações de sacerdotes. Quando o Sir Arthur Evans descobriu o Palácio de Knossos, que eles começaram a escavar, encontraram um trono e ele falou: eu acho que esse daqui é o trono do rei Minos. Só que depois ele prestou atenção nos detalhes. O trono ele era muito largo para um homem. O homem tinha que ser meio cadeirudo para conseguir sentar naquele negócio. Então eles começaram a perceber também nos afrescos que só tinha figura feminina. Então a partir daí entendeu-se que a religião deles era com base, era politeísta e era com base em um panteão regido por mulheres. Tinha deuses masculinos? Tinha, por exemplo, esse deus que eu vou chamar de Felisvaldo, que depois de um tempo ele passou a se chamar de Valdo somente porque a parte feliz dele foi cortada fora. Só que o nome dessa divindade cretense a gente não sabe exatamente. Ela era a divindade de um povo que nós chamamos de povos minoicos. Era uma civilização mais antiga,
que veio lá de 3000 a.C. até 1560, 1500, e aos poucos foi desvanecendo por causa de catástrofes naturais e também por causa da invasão dos micênicos à ilha de Creta. Na verdade, pode ser que exista alguma coisa a respeito dessa divindade. Inclusive, nós temos alguns escritos que eles nunca foram traduzidos porque nós nunca conseguimos informações suficientes. Estão escritos em idiomas muito antigos e foram encontrados no Palácio de Knossos, em outros sítios arqueológicos também da ilha de Creta, né? Uma parte desses escritos foi traduzida, mas a outra parte nós ainda não temos uma informação muito precisa. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo a respeito da Linear B, que é essa escrita que a gente não conseguiu traduzir, e de outras escritas misteriosas através do mundo, é só você deixar seu comentário. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha e deixa seu comentário falando o que você quer ver nos próximos vídeos. A história trata do registro do homem no tempo. E o mito foi a primeira forma que o homem conheceu de reconstituir o passado. É bom termos em mente que todo mito contado carrega consigo uma forma de narrar a história do povo ou de transmitir sua cosmovisão. No caso dos gregos, em que cada cidade-estado era uma panelinha diferente, acontecia de uma história mudar um pouquinho de uma região para outra. A mais antiga conta que um deus rio foi o princípio de tudo. Assim como os antigos egípcios, alguns gregos acreditavam que o mundo surgiu de um grande rio. Esse grande rio era o deus Oceano. Oceano era ao mesmo tempo Deus e rio. Ah, mas como que um rio pode ser rio e pode ser Deus ao mesmo tempo? Gente, é só você parar para pensar que nós cristãos, por exemplo, cremos que Jesus Cristo é homem e é Deus ao mesmo tempo. Então essa dualidade de uma divindade a gente já consegue associar, é só a gente ter boa vontade. Oceano tinha um poder imenso de criação, era tipo um cosmo de um cavaleiro do zodíaco. Mas para o grego antigo, isso só não era suficiente, porque ele tinha só a parte masculina, ele era um deus masculino, ele não tinha útero, então ele precisava de uma divindade feminina para poder dar origem a tudo. Então Oceano casou-se com Tétis e através dela eles tiveram vários e vários filhos, vários e vários riozinhos. E aí, né, quando nasceu, sei lá, o Amazonas e o Rio Nilo, ela falou assim, olha, eu acho que eles estão começando a ficar grandes demais, eu vou parar de parir. E, sei lá, aí depois o relacionamento deles não deu muito certo, cada um tomou suas coisas e foi embora, né? A deusa Tétis foi lá para Creta, e o deus Oceano ficou por aí, foi conversar com o Djavan e eles fizeram uma canção juntos. E Deus disse, haja luz. Opa, livro errado. No princípio havia uma grande deusa chamada Nix, ou mais fácil de entendermos, a noite. Uma deusa que era um pássaro de asas negras, tão cabulosa que até Zeus arregava para ela. E ela tinha um crush em uma outra divindade, que era o vento. E aí, conversa vai, conversa vem, os dois se marcaram de se encontrar, e foram conversando, a coisa foi rolando, né? Viraram a noite toda, e o beta-HCG deu positivo. Um tempo depois, Nix deu à luz a um ovo de prata. E desse ovo de prata saiu o mais belo de todos os deuses, de asas douradas, chamado Eros, o deus que consegue influenciar a vontade de todas as pessoas. Então esse deus surgiu e ele foi o responsável pela criação de uma parte do universo. Então qual que é a moral da história que fica? O amor nasceu de um encontro da noite com o vento. Ou seja, qualquer cabeça de vento se apaixona se passar a noite com uma deusa. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas diz a lenda que quando Eros nasceu, ele espalhou a luz pelo mundo inteiro e revelou tudo que havia ali ao redor. Então, a partir daquele momento, nós tínhamos 3 elementos ali. Nós tínhamos o céu, o mundo e o vazio. Esse vazio ele era chamado de caos, mas esse caos não é o caos no sentido de desordem, de entropia, de apocalipse, dessas coisas que a gente vê. Caos, nesse caso, da mitologia grega, significa simplesmente bocejo. Há quem diga
que Eros foi o responsável pelo encontro entre Tétis e Oceano, né? Então, na verdade, os céus e a terra tiveram os filhos. Esses filhos eram Tétis e Oceano, ou seja, os dois eram irmãos. Nojo. Mas na mitologia grega era muito comum irmão pegar irmão. Nojo de novo. Uma outra versão um pouquinho diferente também, que foi apresentada por Hesíodo, era de que uma deusa primordial, a quem eles chamavam de Gaia, deu origem a tudo. Então Gaia era uma deusa mãe, onde todos os seres, tanto os seres terrenos quanto os seres celestiais, moravam. Diz essa lenda que surgiu Eros, que era o mais belo dos deuses e era o deus do amor. Do caos nasceram Érebo e Nix. E aí Érebo e Nix, sob a má influência de Eros, resolveram ficar juntos. Eles eram irmãos, mas tudo bem. Nojo. Se casaram e conceberam Êmera e Éter. Gaia, por sua vez, decidiu ter filho sozinha. Ela mesma gerou Urano, que era a noite, o céu estrelado, e Ponto, que era o mar espumante. E aí ela se uniu ao céu estrelado, que era Urano. Nojo. E dessa união nasceram várias das lendas que são contadas hoje, que a gente conhece, que são dos titãs, das titânides, dos hecatônquiros, os ciclopes. Então Gaia tinha dado à luz a 12 titãs, eram 6 homens e 6 mulheres. Só que Urano tinha recebido uma profecia de que um dos seus filhos o destronaria. Então, para ele evitar que essa profecia se cumprisse, o que ele fez? Ele escondeu todos os titãs dentro do ventre de Gaia. E como não tinha assim, uma Maria da Penha para deusas antigas daquele lugar, ela foi aguentando, e teve um momento que ela resolveu que ela tinha que fazer alguma coisa com aquilo. O que ela fez? Ela fabricou uma foice com dentes extremamente afiados, e aí ela chegou para os 6 filhos dela e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, não estou mais aguentando Urano, ele está fazendo uma sacanagem comigo. O que pensa que eu sou? E eu quero saber quem de vocês pode me ajudar a sair dessa enrascada que a gente tá. Porque senão vocês vão continuar presos aqui dentro e eu não vou poder fazer nada porque o Urano não vai deixar. E o único que teve coragem de peitar o pai foi Cronos. Qual era o plano deles? Quando Urano, que eu vou chamar de Felisvaldo, quando o Felisvaldo vier se deitar comigo, aí Cronos vai e põe as 2 mãos para fora com a foice, a outra mão aqui assim, segura a parte feliz do Felisvaldo e deixa só o Valdo, arranca o negócio fora e joga. E assim aconteceu. Dizem que a prova principal de que isso realmente aconteceu é que hoje os céus e a terra estão separados, né? Eles não se encontram mais. Da espuma que saiu quando a parte feliz dele foi lançada na água, nasceu a deusa Afrodite. Essa é só uma das versões, porque também tem uma certa divergência a respeito da origem de Afrodite. Homero conta uma coisa, Hesíodo conta outra, então a gente tem uma certa divergência também. É normal de religiões politeístas, como eu falei para você. Aí você deve estar assim, poxa, mas você não falou o nome de nenhum dos deuses que eu conheço. Mas quais os deuses que você conhece? Ah, Zeus, por exemplo, eu conheço Zeus. E você não falou nada de Zeus. Nojo. Pois é, a história de Zeus começa, na verdade, aí. Porque o que acontece? Cronos também recebeu uma profecia de que um filho dele o destronaria. E aí o que ele começa a fazer para poder se precaver? Os filhos que foram nascendo de Reia, ele foi engolindo. E Reia foi ficando cada vez mais sentida. Porque pensa bem, Reia carregava 9 meses aqueles meninos na barriga, e aí de repente, quando o menino nascia, o abençoado ia lá, pegava e devorava os garotos. Então ela ficou chateada com aquela situação e foi para instâncias superiores, né? Chegou para os avós dos meninos e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, não estou satisfeita com essa situação, eu quero ter meus filhos, eu quero poder criar eles, mas o abençoado do filho de vocês fica comigo. Eles deram uma ideia para ela, olha, vamos fazer o seguinte, quando o próximo menino nascer, você me dá esse menino, a gente esconde numa caverna da Grécia, numa caverna de Creta, e aí você dá uma pedra para ele devorar. Pois eles conseguiram. Nasceu então o deus Zeus, ele foi levado para uma caverna em Creta, e a esposa, a Reia, esposa de Cronos, deu para ele uma pedra embrulhada como se fosse um bebê, e ele foi lá e engoliu.
Aí tem toda uma história, depois que Zeus cresce, tem toda uma história de que ele planejou como é que ele ia fazer para poder derrotar Cronos. Ele não conseguiria derrotar Cronos sozinho, porque Cronos era um dos deuses primordiais. E aí ele decidiu dar um vomitivo muito forte para ele. O pai dele vomitou primeiro a pedra, depois começou a vomitar todos os deuses já adultos. Olha que história mais louca. Mas aí os deuses que foram vomitados mataram Cronos e assumiram o Olimpo. Parabéns, é isso aí. Se vocês quiserem ouvir mais histórias a respeito de mitologia grega ou de outras mitologias, se vocês quiserem continuar ouvindo a respeito da origem do mundo, segundo alguma outra mitologia, pode deixar aqui embaixo os comentários, eu vou ver o que a gente consegue fazer. Como eu não gosto de contar histórias pela metade, se você quiser saber onde foi que eu achei tudo isso, deixei todas as referências na descrição do vídeo. Usem sem restrição nenhuma, pelo amor de Deus, porque sem referência, nada do que eu disse presta.